Então nós vamos estar dando início à exposição da carta de Gálatas. Hoje nós vamos estar fazendo a introdução e também estarmos meditando nos primeiros versículos de Gálatas. Então você que tem a sua Bíblia, abra ela em Gálatas, capítulo 1. Amém? E eu tenho certeza que nós vamos crescermos nesse conhecimento. A carta aos Gálatas foi o apóstolo Paulo que escreveu. O que motivou o apóstolo Paulo a estar escrevendo essa carta era a defesa do Evangelho de Cristo. O que estava acontecendo ali que motivou o apóstolo Paulo a escrever essa carta à igreja? Foi que alguns mestres estavam indo naquelas igrejas de Galácia, era mais de uma igreja, e o que estava acontecendo ali? Estava acontecendo um sincretismo, estava acontecendo uma mistura de evangelho da graça com legalismo. Então o apóstolo Paulo, um dos motivos que motivou o apóstolo Paulo a escrever essa carta aos Gálatas, aos irmãos de Gálatas, foi para defender o Evangelho, defender a verdade do Evangelho, defender o Evangelho da graça de Cristo, do legalismo. Então o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta com esse intuito de mostrar para aqueles irmãos que o Evangelho da graça se consiste apenas na fé, no crer, na justificação pela fé. E o que estava acontecendo lá? Parece algo bobo, parece algo bem sutil, mas tem muito a ver com a nossa geração também. O que estava acontecendo? Esses falsos mestres estavam indo nessas igrejas. E o que eles estavam pregando? Eles estavam dizendo para aqueles cristãos que eram gentios que não bastava apenas ter fé em Jesus, não bastava apenas eles acreditarem no Evangelho da graça, não bastava eles acreditarem na obra perfeita e salvífica de Cristo. Precisava que eles também se circuncidassem. Então veja, parece uma coisa boba. Não, vocês têm que crer em Cristo, mas também vocês precisam se circuncidar para ser salvo. O apóstolo Paulo então ele escreve essa carta para defender o Evangelho, para alertar aqueles irmãos que juntar Cristo, a obra de Cristo, com qualquer outra lei, com qualquer outro esforço humano, é perigoso. Não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é você crer na obra perfeita e salvífica dele. É você crer que a sua justificação, que a sua salvação depende exclusivamente de Cristo. Está baseada na fé, na obra de Cristo. Então esses mestres estavam indo nas igrejas da Galácia e pregando isso. Então o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta, e essa carta então chega até esses irmãos. E o apóstolo Paulo então faz esse alerta. O apóstolo Paulo ele não se cala. É o que tem que acontecer com nós na nossa geração. Por quê? Porque devemos rejeitar o legalismo. Devemos rejeitar qualquer coisa que seja somada à cruz de Cristo. O Evangelho é a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo.
Não podemos tirar nada da cruz e muito menos acrescentar. O que temos que pregar é a mensagem da cruz. E é isso que o apóstolo Paulo está fazendo. É isso que motiva o apóstolo Paulo a defender a verdade, defender o evangelho, porque ele recebeu de Cristo essa mensagem. Então, o legalismo estava ocorrendo. E o que é o legalismo? Nós falamos de legalismo, mas o que é legalismo? Então, o legalismo é quando nós vemos que os religiosos gostam muito disso. As pessoas que são religiosas, eles gostam do legalismo. Por quê? Porque eles podem mostrar a sua justificação. Eles podem se auto-justificar. Era isso que o apóstolo Paulo estava combatendo. Não era Cristo mais a circuncisão. Os legalistas gostavam disso, para se glorificar na carne dos irmãos. Olha, vocês se circuncidaram, vocês estão cumprindo a lei, vocês estão cumprindo os rituais. Olha, não basta somente crer, tem que fazer alguma coisa. E Cristo, ele fala contra o legalismo. Paulo fala contra o legalismo. E quando nós olhamos para a igreja atual, nós vemos de várias maneiras o legalismo. Nós vemos as pessoas acrescentando à obra de Cristo qualquer coisa que elas possam fazer para se auto-justificar, para mostrar que elas estão conquistando a sua salvação. Elas não descansam na obra de Cristo, mas elas querem mostrar as suas obras. Então o apóstolo Paulo, ele fala contra o legalismo. E Jesus nos dá um exemplo muito forte contra o legalismo. Se você abrir a sua Bíblia em Lucas 18, versículo 9 e 14, gostaria que você lesse comigo. Você vai ver que Cristo, ele vai falar um pouco sobre o que é o legalismo. As pessoas que gostam de se mostrar, as pessoas que gostam de mostrar as suas obras, de fazer para se auto-justificar diante de Deus. Mas o Evangelho da Graça não é assim. Nós vemos aqui em Gálatas que era Cristo, mas a circuncisão. E o apóstolo Paulo combateu isso. O apóstolo Paulo diz para ele: não, está errado vocês fazerem dessa forma. Não é para fazer desse jeito. Então abra sua Bíblia em Lucas 18, do 9 ao 14. Lucas 18, do 9 ao 14. Ele diz assim: Jesus ele está contando uma parábola. Olha o que ele diz. Propôs também esta parábola, e alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Isso é legalismo.
É quando a pessoa ela confia em si mesmo para a salvação. Quando a pessoa ela confia nas suas próprias obras. Então, Cristo está dando o exemplo aqui do fariseu e do publicano. E isso tem muito a ver com aquilo que está acontecendo lá em Gálatas. Então veja, e olha as coisas que o fariseu está fazendo. Aparentemente são coisas boas, coisas religiosas. Mas o religioso ele é assim. Veja, ele está orando, ele está em pé para que todos vejam, ele está se mostrando, ele está orando em pé, ele orava, ele dizia que era melhor do que os outros, ele dizia que não era igual aos roubadores, muito menos com os adúlteros, e ele começou então a dizer nas suas obras: olha, eu jejuo 2 vezes na semana. Não é uma coisa boa. Mas quando você faz essas coisas para se auto-justificar diante de Deus, é um perigo para você. É um perigo para nós. Devemos fazer essas coisas não para sermos salvos, mas devemos fazer essas coisas porque somos salvos. Não devemos fazer isso para somar a obra de Cristo, mas fazemos isso por amor à obra de Cristo. E ele diz: olha, eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então veja, ele estava mostrando as suas obras. E era isso que o apóstolo Paulo estava combatendo lá em Gálatas. Jesus está dizendo: olha, não confie em si mesmo. Como está lá em outra passagem: maldito é o homem que confia no homem na força do seu braço. Então é isso. O Evangelho da Graça nos faz confiar em Cristo. O Evangelho da Graça não nos impede de fazer essas obras. Porém, nós fazemos não para sermos melhores do que os outros. Não para andarmos em vanglória entre os irmãos. Mas antes fazemos as obras para amor, por amor àquilo que Cristo fez por nós. Mas só que nós vemos o legalismo entrando dentro das igrejas. E nós vemos as pessoas sempre querendo somar as suas obras às obras de Cristo. Então, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo não. O que motivou Paulo a escrever aos Gálatas era dizer a eles: somente Cristo, somente a fé em Cristo, somente a cruz de Cristo, somente a obra de Cristo. É aqui que está a glória do Evangelho. Não é o que as pessoas pregam por aí. Cristo e mais alguma coisa. Cristo e o meu dízimo. Cristo e a minha oferta. Cristo e o meu evangelismo. Cristo e a minha frequência no culto. Cristo e o meu corte de cabelo. Cristo e os meus brincos. Essas monte de lei que as pessoas inventam para que você seja salvo. Olha, não pode tal tipo de corte de cabelo, isso é legalismo. Não pode pintar o cabelo, isso é legalismo. Não pode tal tipo de roupa, isso é legalismo. Quando você soma a sua obra, o seu esforço, a obra de Cristo para a sua salvação, isso é um risco. Então o apóstolo Paulo, vendo isso, ele escreve para alertar aqueles irmãos. Então, normalmente, o legalista, ele vai ser um religioso. Ele vai querer mostrar as suas obras. Ele vai querer acrescentar doutrinas que a Bíblia nunca ensinou. Ele vai querer colocar um peso, um fardo na igreja, a qual ele mesmo não carrega. É isso que Jesus estava combatendo. Cristo falou com os doutores: olha, vocês colocam leis, regras ao povo que nem mesmo vocês conseguem fazer. Então aqui, não é que Paulo está dizendo: olha, não jejue, não dê a sua oferta, não é isso. Ele está dizendo assim: olha, quando vocês fizerem isso, façam por amor de Cristo,
façam pelo amor da obra. Façam por meio de gratidão e não para se auto-justificar diante de Deus. Então, o que motivou Paulo é isso. Era lutar contra o legalismo. Era dizer para aqueles irmãos: olha, não façam tal coisa, é perigoso. Não deixe que o legalismo entre. É a mesma coisa nós. Devemos estar atentos. Devemos estar assim como Paulo. Não devemos ter uma carga além daquela que o próprio Cristo nos colocou. Não devemos estar debaixo de um jugo, a não ser de qual Cristo nos colocou. Então essa é a introdução à carta, o motivo pelo qual Paulo escreveu essa carta. Era combater o legalismo. É o que está acontecendo em nossa geração. As pessoas acham que sempre têm que estar fazendo alguma coisa. As pessoas sempre acham que devem estar sempre fazendo mais. Não por amor a Cristo, mas para tentarem ser salvos. Eles não confiam na obra de Cristo. Eles não confiam no sacrifício perfeito de Cristo. E o que nós temos ensinado aqui é o quê? Somente a graça. Somente Cristo. Somente o que Cristo fez. É por isso que nós somos salvos. Então, no capítulo 1 e no versículo 1, o apóstolo Paulo vai dar a sua saudação. Então nós já descobrimos o que motivou Paulo a escrever. Agora nós vamos partir para o capítulo 1 e o versículo 1. Você que tem a sua Bíblia, acompanhe. Diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Nós temos o costume de lermos a introdução rapidamente. Nós temos costumes de pular a introdução, como se não contesse doutrina alguma. Mas não podemos nos enganar. O que o apóstolo Paulo está nos falando aqui no versículo 1 é algo maravilhoso. É uma doutrina profunda. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo, apóstolo. Ele começa essa carta diferente das outras. Mas ele está aqui defendendo a sua autoridade que lhe foi constituída por Cristo. Ele está mostrando a sua autoridade na sua carta. Ele está escrevendo para os irmãos na Galácia, aos Gálatas, e ele começa: Paulo, apóstolo. E ele diz: não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum. O que Paulo está dizendo aqui? Por que Paulo começa a carta desse jeito? O apóstolo Paulo, ele usa esse termo, apóstolo, aqui, já para indicar a sua autoridade. A autoridade de alguém que fala em nome de uma outra pessoa. A autoridade que Cristo concedeu a ele. Ele era um apóstolo de Cristo. Paulo começa a carta, como eu disse, de forma diferente. O apostolado é um ministério diferente dos outros. Nem todos podem ser apóstolos. E o apóstolo Paulo, ao escrever isso aqui, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, o apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, ninguém me intitulou apóstolo. Ninguém me colocou como apóstolo. E quando ele diz nem por intermédio de homem algum, ele também está dizendo: olha, nem eu me auto-intitulei. Como nós sabemos, o apóstolo, o apostolado é um ministério que poucos discípulos de Cristo puderam exercer. Quando nós olhamos na história, nós vemos que Cristo escolheu apenas 12.
E desses 12, um abandonou a fé para se cumprir as Escrituras. Então o outro teve que assumir o lugar dele, Matias. Então veja, nem todos que são discípulos de Cristo podem ser apóstolos, pois o apóstolo é alguém que tem uma missão especial, que tem um ministério diferenciado, porque o apóstolo ele é dado com uma certa autoridade. O apóstolo ele é levantado pelo próprio Cristo para exercer uma função muito especial. O apostolado ele é algo bem restrito, como eu falei, onde nem todos os discípulos foram feitos apóstolos. Como eu disse, apenas 12. Dentre os seus discípulos, uns poucos a serem apóstolos. O chamado apóstolo, o chamado ao apostolado, precisava cumprir alguns requisitos. Pois para ser apóstolo, que nem eu falei, tinha que ter que suprir essas lacunas. Podemos ver isso em Mateus, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 2. Abra sua Bíblia. Mateus 10, 1 e 2. Olha o que diz. Tendo chamado os 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doença e enfermidade. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes. Veja, o versículo 1, ele fala que eles eram discípulos. Mas ao chamar e entregar uma autoridade para fazer e exercer algo, no versículo 2, a conotação muda. Já não é mais simples discípulos, mas agora apóstolos com autoridade para fazer uma obra. Uma autoridade para expelir demônios. Uma autoridade para curar enfermidades e doenças. Veja, Jesus chama os seus apóstolos dentre os seus discípulos. É um ministério restrito. Nem todos que são discípulos podem ser apóstolos, pois tem uma função diferente. Veja, Jesus, o que nós vemos aqui? Os primeiros requisitos para ser apóstolo. Em Lucas, capítulo 6, versículo 13, vamos ver mais alguns requisitos. Então, para ser apóstolo, o primeiro requisito é ser chamado pelo próprio Cristo. Jesus é quem escolhe os apóstolos. Este é o primeiro requisito para ser um apóstolo. É algo restrito, é um chamado restrito. Então veja, o primeiro requisito para ser um apóstolo é ser chamado pelo próprio Cristo. No versículo 6 de Lucas 6:13, olha o que diz. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre deles, os quais deu o nome de apóstolo. Então veja, é Jesus que escolhe quem vai ser o apóstolo. Por isso que Paulo está dizendo lá em Gálatas, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, e nem por meio de homem algum. Então veja, Paulo está defendendo a sua autoridade. Paulo está defendendo por quê? Porque uma das acusações contra Paulo era que ele não era um apóstolo de Cristo. Porque ele não tinha andado com Cristo. Porque ele não tinha visto Cristo ressurreto depois da ressurreição. Mas olha os requisitos para ser um apóstolo. Ter sido chamado pelo próprio Cristo. E nós vemos aqui que os 12, o próprio Cristo escolheu eles. Dentre os discípulos, o que nós aprendemos aqui? Que nem todos os discípulos podem ser apóstolos. É algo restrito. O porquê que estou falando isso? Porque vai fazer sentido quando nós chegarmos na nossa geração. Muitos na nossa geração, eles têm se autodenominado apóstolos, apóstolas, mas não cumprem esses requisitos. Mas vamos laterar o texto, depois nós voltamos a isso. Quais são os outros requisitos para ser um apóstolo?
Podemos ver esses outros requisitos em Atos 1, 21 e 22. Vamos ler. Então aqui estão os outros requisitos para ser um apóstolo. Primeiro, o próprio Cristo tem que ter chamado. Segundo, olha aqui os próximos requisitos. Do versículo 21 ao 22. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanham, todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas. Um destes se tornou testemunha conosco da sua ressurreição. Então veja, quais eram os requisitos? Os requisitos para ser um apóstolo era ter visto Jesus, desde o batismo de João até a sua ressurreição, e ter acompanhado Cristo em todo o seu ministério, desde o batismo de João até a sua ressurreição. Então era necessário para o apóstolo ter visto Cristo com seus próprios olhos. Aí eu te pergunto, será que os apóstolos da nossa geração cumprem esse requisito? Não cumprem. Eles não andaram com Cristo. Eles não viram Cristo ressuscitado. Mas não para por aí. Então o apóstolo Paulo vai dizer, Paulo, apóstolo de Cristo. O apóstolo Paulo, ele defende a sua autoridade, o seu chamado ao apostolado. Por isso, Matias foi o escolhido para ocupar o lugar de Judas Iscariote. Então veja, Matias, ele cumpria todos esses requisitos para ser um apóstolo. Por isso ele foi então ali escolhido. Como nós falamos, Paulo, ele não andou com Cristo. Paulo, ele foi chamado bem lá na frente, muitos anos depois. Porém, o apóstolo Paulo, ele cumpre todos os requisitos para ser um apóstolo. Paulo foi chamado pelo próprio Cristo. Quando Paulo estava perseguindo a igreja, indo ao caminho de Damasco, o próprio Cristo apareceu para ele. Então Paulo viu ele ressurreto. Ele viu Jesus ressuscitado. Então o apóstolo Paulo, ele cumpre todos os requisitos. Podemos ver isso quando ele escreve a carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 1. Abra na sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 1. Olha o que diz. Então ele diz, não sou eu porventura livre? Não sou eu apóstolo? Não vi nosso Senhor Jesus? Então veja, Paulo, ele cumpre todos os requisitos para ser um apóstolo. Ele não auto se denominou apóstolo. Ele não foi levantado pelos demais apóstolos. Mas ele era apóstolo de Cristo. Pregava o Evangelho de Cristo. Ele dá o testemunho de si mesmo, que ele conheceu um homem que no corpo ou fora do corpo ele não sabe, mas que subiu ao terceiro céu e ouviu coisas inefáveis. Ele aprendeu do próprio Cristo, o Evangelho que ele prega. E nós vamos ver isso mais à frente na carta aos Gálatas. E isso é importante, porque olha o que ele está dizendo. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Olha aqui, esse primeiro versículo traz para nós. Ele está dizendo que nós podemos confiar naquilo que Paulo está escrevendo, porque o apóstolo, ele tinha essa autoridade. Foi dada essa autoridade aos apóstolos a trazer doutrinas para a igreja, a trazer o ensino correto do Evangelho. Por isso que nós amamos a palavra de Deus, porque os apóstolos foram instruídos por Deus para nos dar a doutrina correta.
Então o que nós vamos ler aqui, o que nós vamos nos apegar aqui, nós podemos descansar completamente, porque o que Paulo está dizendo, Paulo, apóstolo, escolhido por Cristo, escolhido por Deus, não por intermédio de homem, não por homem algum, ele não foi levantado apóstolo pelos homens. Ele não se denominou apóstolo, como nós vemos na nossa geração. Homens se levantando e se denominando apóstolos, arrogando para si um título que Deus não deu para outros, a não ser para esses 12, Matias e Paulo. Não houve sucessores, só existiu na história esses homens, apóstolos. Eles foram capacitados pelo Espírito Santo a trazer o fundamento da igreja, a qual nós construímos por cima. Não existe apóstolo nos dias de hoje. Se você conhece alguém que se auto-intitula apóstolo, oriente-o a abandonar este título, pois só houve esses 12, mas Matias e Paulo, não houve sucessores além deles, porque eles tinham um ministério, um chamado particular, eles tinham uma autoridade dada pelo próprio Cristo. Por isso que aqui ele está dizendo, Paulo, o apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. O apóstolo, ele falava em nome de Deus, em nome de Cristo. E nós vemos que o apóstolo Paulo, ele tinha as credenciais necessárias. Quando nós lemos em 2 Coríntios 12:12, olha o que diz: pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Veja, assim como Jesus chamou os 12 e deu autoridade para eles curarem, expulsarem demônios, curar as doenças e enfermidades, ressuscitar mortos, o apostolado de Paulo também seguiu essas credenciais. Então veja, nós podemos descansar. Nós vemos que esses apóstolos tinham essa autoridade para tal coisa. Outra autoridade foi falar por parte de Deus. Quando nós vemos ali em 1 Tessalonicenses 2,13, olha o que diz. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo nós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, o qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Então, a palavra de Deus, a Bíblia, nós podemos confiar. É a palavra de Deus. Esses homens que trouxeram essas doutrinas foram inspirados pelo próprio Deus. A palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, ela é imutável. Não foi homens escrevendo, mas foi Deus escrevendo através desses homens. Esses homens foram inspirados por Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Nós podemos confiar no que está aqui. O que está aqui é a palavra de Deus. Esses homens tinham essa autoridade. O apóstolo verdadeiro de Cristo tem autoridade para falar em nome de Deus, para escrever em nome de Deus. O que nós temos hoje em nossas mãos são ensinos de Deus, são cartas de Deus para nós. Isso é maravilhoso. Não é Paulo tendo uma ideia, não é Pedro tendo uma ideia, mas quando nós temos isso aqui registrado, é Deus nos dando a sua revelação. Tudo o que precisamos para andar na presença de Deus, para conhecer Deus,
para viver de modo digno diante de Deus. Todos os mistérios que Deus quis revelar, Ele revelou e está na sua palavra. Não é maravilhoso? Deus ele poderia falar de diversas maneiras. Deus ele poderia usar qualquer tipo de forma para se comunicar com nós. Mas Ele escolheu um livro. Ele nos escolheu a palavra dEle. Ele pediu para que homens registrassem a palavra dEle. Então nós podemos descansar. Então agora, quando nós nos aproximamos aqui de Gálatas, quando nós nos aproximamos aqui dessa carta, devemos nos aproximar com o coração aberto, entendendo que Paulo, apóstolo de Cristo, não por parte de homens, nem por intermédio algum de homem, mas por Jesus Cristo. Veja o que ele está também afirmando aqui. Olha quão profundo é essa introdução, essa saudação de Paulo. Ele está dizendo: o meu apostolado é um chamado divino. Eu fui escolhido desde o ventre da minha mãe. E nós podemos então descansar nas doutrinas que Paulo está nos escrevendo. Então aqui no versículo 1, o apóstolo Paulo ele está nos dando essa doutrina grandiosa. Ele está nos ensinando a reconhecer o falso apóstolo. Ele está nos ensinando que a palavra escrita é a palavra de Deus. Que a Bíblia, ela é inerrante, ela é fiel, ela é fidedigna. Você pode crer, você pode confiar, porque Deus separou poucos homens. Veja, nem todos os discípulos são apóstolos. É o que nós temos aqui, é o apóstolo Paulo. Alguém que tem autoridade para falar, para trazer doutrina, para lançar os alicerces da igreja. Não como os apóstolos da nossa atualidade, que se auto-intitulam apóstolos. Mas o que nós temos aqui, então, é essa verdade. Nós podemos descansar, nós podemos confiar no que está aqui. Não há enganos, porque veja, é o Espírito Santo de Deus capacitando Paulo a escrever a vontade de Deus. E hoje, nessa noite, o mesmo Espírito que capacitou Paulo está sobre a minha vida. E eu estou lendo exatamente aquilo que ele mandou relatar. E assim como essas verdades teve vida na vida daqueles irmãos de Gálatas, tem vida na nossa vida hoje. O mesmo Espírito Santo que capacitou Paulo, me capacita a pregar. O mesmo Espírito Santo que vai capacitar os irmãos a entender a carta de Paulo, vai fazer com que você entenda essa carta também. Então, nessa introdução, nós conseguimos ver que Paulo foi motivado a combater o legalismo, que Paulo é uma autoridade da parte de Deus, que Paulo ele pode trazer doutrina, ele pode trazer a palavra de Deus, porque ele foi capacitado pelo Espírito de Deus a escrever a vontade de Deus. Então é isso. E o apóstolo Paulo então diz: Paulo, apóstolo, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Versículo 2: e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outro e paz. Então Paulo ele prossegue, e aqui no versículo 3, ele nos fala de duas coisas. Graça. O que é graça? Favor imerecido de Deus para com nós. Quando Paulo ele sauda os irmãos, ele quer que os irmãos se lembrem o que é graça. Por isso que quando nós começamos o culto, o que nós falamos? Graça e paz, amados irmãos. Porque vocês têm o Evangelho de Cristo. Então quando nós começamos o culto e falamos graça e paz, nós queremos te lembrar da graça de Cristo, do favor imerecido. E paz. Paz com Deus adquirida por Cristo Jesus lá na cruz, quando Ele desfez a inimizade do mundo, quando Ele nos reconciliou. Hoje temos a paz com Deus. É por isso que Cristo diz: a minha paz vos dou, não dou como o mundo a dar. Qual é a nossa paz? É Cristo com Deus. Estando em Cristo,
nós temos paz com Deus, é isso que ele está falando. Então veja, ele continua: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Então veja, Paulo ele está dizendo: olha, se lembrem do favor imerecido, se lembrem que vocês agora têm paz com Deus, se lembrem de Jesus, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso. Olha a visão de Paulo sobre o mundo, um mundo perverso, um século mau. Ele não tem uma visão utópica do mundo, e nós também não temos. Nós sabemos que as coisas só vão piorar, piorar, piorar até a vinda de Cristo. Não há um sinal de melhora. Quanto mais as coisas ficam difíceis, quanto mais os homens se esquecem de Deus, quanto mais a perversidade cresce, mais perto Cristo está de voltar. Olha o que Paulo está dizendo. É essa visão que nós temos do mundo. Quanto mais terremotos, quanto mais guerras, quanto mais sinais da vinda de Cristo. É o que ele está dizendo para nós, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então hoje, nós falamos sobre a introdução, e que essas verdades fiquem no seu coração. E no próximo culto, nós continuaremos, mas o que nós temos aprendido hoje, que seja de muita valia para nós, que nós tenhamos paz, que nós tenhamos confiança, que nós possamos nos levantar nessa geração e pregar o Evangelho, e defender o Evangelho de Cristo do legalismo que tem invadido as igrejas, e tem invadido às vezes a vida de muitos irmãos, que acham que podem acrescentar algo, mas não podem. Por isso, amados irmãos, que essa palavra de hoje, que essa introdução à carta de Gálatas, possa ter aberto o seu entendimento, que você possa ter crescido no conhecimento. Amém? Amém. Vamos orar a Deus e agradecer por essa introdução. Amém?